Olá, seja muito bem-vindo. E o negócio hoje é o seguinte: no meio de todo esse blá 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 medíocre de economia e política que invadiu a vida do brasileiro nos últimos dias, a única coisa, mas a única mesmo, que nos interessa é se o tal tarifaço vai mexer com o bolso do piauiense, porque o resto é briga de cachorro grande. Agora, é claro que no mundo globalizado como esse nosso, esse mundo que nós vivemos, tudo tem a ver com tudo e tudo pode acontecer, inclusive nada, não é? E foi exatamente para conversar sobre isso que eu convidei um grupo de lideranças piauienses, nomes de referência na vida da nossa cidade, pessoas que já enfrentaram muita trovoada e muita tempestade na vida e que podem nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse pega para capar internacional que está acontecendo e se isso vai realmente mexer no bolso do piauiense. Então fica aí, presta atenção que já já nós temos bons convidados falando sobre isso. Aguenta aí, é só um minutinho. Web TV Piauí, um canal dedicado a Piauí e piauienses. Tem o apoio cultural de Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piauí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social, sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Piauí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piauiense. Centro Médico Veterinário Ribeiro, o mais tradicional centro de saúde animal do Oeste Mineiro. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Clínica de Olhos Dr. Roberto Oliveira Santos, 26 anos ajudando as pessoas a verem a vida com bons olhos. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região. Bom, muito bem. Então hoje você vai ver aqui a opinião de 7 piauienses inteligentes, conhecidos e antenados com o mundo, cada um trazendo o seu olhar sobre o possível efeito do tarifaço americano na economia de Piauí. E começamos então com o nosso historiador Luiz Augusto Júnior de Mello, que nos traz primeiro um olhar histórico sobre como evoluiu a economia da cidade carinha, a economia piauiense. Vamos lá. Piauí é uma cidade que nasceu com uma vocação à mineração. Os fundadores de Piauí vieram para cá em busca de ouro. No entanto, o ouro encontrado mal dava para pagar as despesas das expedições exploradoras. Então, os primeiros habitantes já descobriram a fertilidade das nossas terras e substituíram a mineração pela agricultura e pela pecuária. Então, desde os primórdios da nossa cidade, a economia piauiense sempre foi centrada na agricultura e na pecuária. Nos séculos XIX, grandes comitivas de boiadas eram levadas daqui aos grandes centros urbanos com o intuito de serem comercializadas e abastecer aqueles centros. Depois, posteriormente, começou-se a desenvolver a cultura de café. A cultura de café foi substituída pela cultura do abacaxi, novamente o café e a produção de leite, o surgimento de laticínios, como por exemplo a Nestlé, aí já na década de 50, década de 60, e aí aos poucos a economia piauiense vai se desenvolvendo nesse entorno da agricultura e da pecuária. Até hoje,
A base da economia piauiense é esse eixo, né? Esse eixo agricultura e pecuária. A base da nossa economia hoje é a produção do café, a produção do milho, de soja, destinada não só ao consumo local, mas também à exportação. Ao longo de todos esses anos, os piauienses enfrentaram, sim, problemas econômicos decorrentes dessas culturas. Como nós ficamos refém de uma estrutura agrícola, de uma estrutura agrária na economia, sempre que o preço internacional ou nacional modificava, os piauienses sofriam aí as consequências negativas desse processo. Não tem como desassociar a economia piauiense da economia do nosso estado, da economia da nação e muito menos da economia mundial. Nós vivemos hoje num mundo global, né? Então as consequências elas são diretas e imediatas, sejam consequências positivas ou sejam consequências negativas. Então, nós sofremos aí diretamente a economia, a influência da economia global, da economia mundial. Não só de hoje, mas desde os tempos bem primordiais, né? A economia é um sistema interligado, né? Um sistema interligado e que provoca essas consequências, seja positivas ou seja negativas. Tá aí, portanto, professor Luiz Augusto, sempre clareando a cabeça do piauiense. Mas depois desse olhar histórico, vamos ao olhar político que nos traz o vereador Antônio Fernando Gomes, o Fernando Detetive, um vereador sempre antenado no jogo da política brasileira. Vamos lá. Ô, Luciano, a princípio, a primeira visão que vem é essa questão da polaridade entre Lula e Bolsonaro. Mas quando a gente começa a estudar, analisar a fundo, a gente vê que o governo Trump, ele criou uma roupagem em busca de justiça pela questão do STF com relação à família Bolsonaro. Mas no fundo, no meu entender, a questão é muito mais profunda e interna americana do que relação política com o Brasil. Veja só, essa questão do tarifácio, ela não foi direcionada somente ao Brasil, ela foi direcionada a vários outros países. E a questão é o seguinte, nós exportamos 12% para os Estados Unidos. Desde 12%, o que está dentro desse tarifato equivale a 4% de nossa exportação, que significa menos de 2% no nosso PIB. Então, na minha visão, essa postura de tarifácio, ela tomou essa roupagem de problemas internos do Brasil, mas na verdade o problema é totalmente americano, porque hoje os Estados Unidos já existe uma crise econômica nos Estados Unidos. Eu vejo também o seguinte, toda crise ela tem um lado positivo, ela traz um desafio, e o desafio é de extrema importância para nós. O ferro sobre o fogo, ele se transforma em aço, e essas nações também, sob pressão, elas buscam outras alianças, fortalecer outros contatos. E a preocupação dos Estados Unidos, eu acredito que seja muito maior economicamente, até mesmo por causa da sua moeda, por causa do dólar. O dólar, que tinha uma hegemonia econômica em todo o mundo, hoje está perdendo, porque com a criação do BRICS, existe a possibilidade de uma nova moeda. E isso está colocando em risco a hegemonia econômica americana. Com relação à nossa cidade, eu tenho a dizer o seguinte, o que foi feito dentro desses 4% que eu comentei, nós temos aí o café e o agronegócio. Com relação a Piauí, nós somos uns grandes produtores de café. Então pode ter tido alguma influência sim, não saberia quantificar, porque na verdade Piauí não exporta somente para os Estados Unidos, mas exporta para outros países. O outro viés é que, na verdade, foi um tiro no pé, porque quando
o governo americano estabelece uma conexão com a questão da justiça brasileira e Bolsonaro, ele criou uma estabilidade e o próprio Lula acabou capitalizando uma vantagem sobre isso, quando ele começa a defender a soberania, quando ele começa a colocar o povo contra a família Bolsonaro. Tanto é que, em estudos recentes, em pesquisas recentes, a rejeição de Lula era de 53%, caiu para 50%. A sua aceitação de 40% passou para 43%. Em outras pesquisas que nós estivemos analisando, vimos que 35% da população brasileira culpa Lula pelo tarifaço. Outros 22% culpam Bolsonaro e outros 12% culpam o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, 35% culpando o governo Lula e 39% culpando o governo, o ex-presidente, a família Bolsonaro. Então, 39%. Ou seja, ainda mantém essa polarização, que é um ponto negativo. Mas, na verdade, eu acredito, só reforçando, não tem nada a ver com a nossa política, mas é uma questão interna dos Estados Unidos. E esse tarifaço, como eu disse, foi um tarifaço que está atingindo vários outros países. Só que tomou essa conexão por causa do momento político que nós estamos vivendo no nosso país. E vamos seguindo. Nosso próximo convidado é um nome tradicional da construção civil em Piuí. É um profissional respeitado e um cidadão piuiense que, inclusive, já transitou por caminhos e convicções políticas muito divergentes da que ele defende hoje. Então vamos às ideias do Dr. Ubiracide Brito Mota. Bom dia, Luciano. Falando aqui de Caraíva, então, tentando responder a sua pergunta aí, meu parecer quanto ao tarifaço, o que eu acho do tarifaço e qual vai ser a repercussão dele no mercado regional de Piuí, na área de atuação da gente. Mas eu vou muito além disso, sabe? Eu acho que nós estamos vivendo um momento único da história de Piuí, do Brasil, do mundo. Eu falo com muita propriedade dessa situação, porque no meu período de faculdade, de 73 a 77, eu vivi isso eu era da esquerda, né? Eu atuava, era comunista e sem saber o que era isso, né? Eu tinha só coração, não tinha cabeça, e depois a gente via acontecer. Mas nós vivemos uma guerra séria, onde o bem contra o mal. Então nós temos o que chama de direita, que é o bem, que é as coisas certas, que é família, que é religião, que é respeito, são valores. E nós temos do outro lado corrupção, bandidagem, narcotráfico. Só que essas coisas todas são os elementos do comunismo. O comunismo está achando as Américas, a América do Sul, e no governo Baden, a esquerda estava forte lá, querendo acabar de fechar as Américas para o comunismo, que não tem tido espaço, às vezes, em outros rincões do mundo. Então, esse tarifaço do Trump é um remédiozinho amargoso, pouquinho amargoso, é o começo de um remédio, é a única chance nossa que Deus está nos olhando para nós aqui, tentando resolver, resolvendo, tá? E o elemento chave nosso é o Trump. Ele vai ter que tacar remédio aqui amargoso. O tarifaço é o primeiro, eu acho fraquinho, eu nem acho que vai repercutir muito, não. Mas eu estou preparado de coração para qualquer remédio, para qualquer dor, para qualquer dificuldade. É muito pouco para o jogo que nós estamos. Nós precisamos de consertar o mundo. O narcotráfico hoje manda nas nossas Américas aqui, e para levar droga para a Europa, para levar droga para os Estados Unidos, para onde tem dinheiro. E nós estamos aqui nessa bobagem de não entender o que está acontecendo. Não tem nada a não ser o comunismo alimentando coisas erradas, alimentando o narcotráfico, porque é onde tem a bandidagem, e é onde não tem cultura, o pessoal não sabe de nada,
E vai nisso aí, o comunismo vai proliferando por aí onde não tem cultura e onde ganha dinheiro, algum dinheiro que é com o narcotráfico, é com o tráfico de drogas. Então todo lugar que você for, você vai na Venezuela, eles estão torcendo o venezuelano pelo Maduro, porque o dinheiro que vai para lá é o dinheiro do Maduro, é o dinheiro do narcotráfico, é o que eles plantam droga, fazem cocaína e fazem outras drogas e vendem para o mundo. Então, para mim, o tarifácio, que é a sua pergunta, é um remedinho um pouquinho amargoso que nós vamos tomar aí para consertar a vida para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa nação. Tá? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Bom, o nosso próximo convidado é Adeberte José de Mello, o nosso Deco do Estalo, uma das lideranças mais populares de Piuí pelo seu caráter, um caráter simples e humanitário. Com 60 anos de comércio em restaurante, hotelaria, supermercado, fazenda e muita coisa mais, uma vida de militância política comunitária e um mandato muito produtivo como prefeito, o Deco tem uma visão simples e micro, focada do que é que está vindo por aí. Então vamos conferir com o Deco. Luciano, eu não sou um economista, né? Para mim te dar uma posição sobre, né, o tarifaço mas eu tenho as minhas opiniões, né? Então nós vamos falar sobre as minhas opiniões, né? E focar mais em Piuí, né? Porque nós vivemos aqui, né? Trabalhamos aqui, temos nosso comércio aqui, então nós temos que focar Piuí, né? Lógico que o todo, né, vai influenciar também na economia piuense. Mas Piuí é muito privilegiado nesse sentido aí já passamos por várias crises, Piuí nunca ficou assim à deriva, né? Sempre, né, com o leme bem direcionado, né? E acredito que com esse tarifaço também vai ser. Pode prejudicar alguma coisa? Pode. Mas nós dependemos aqui hoje muito do agronegócio, né? E o agronegócio, nesse tarifaço aí, vai ser muito pouco afetado, né? Principalmente o café, né? O soja, milho, que nós exportamos também em grande parte para os países da Europa, né? Então vamos ser poucos influenciados. Pode ser, né, que a carne e outras coisas possam ser, né, mais afetados. Enfim, Piuí é uma cidade muito tranquila, muito pé no chão, então isso aí vai afetar muito pouco Piuí. Nós estamos aqui em pleno desenvolvimento, o turismo, né, que é uma indústria, né, uma indústria muito legal, uma indústria sem poluição, né, e nós temos assim, eu principalmente, eu tenho batalhado nesse turismo aqui desde 2024. Né? Aliás, 2021, né? Mas depois, quando eu estive na prefeitura também, nós fizemos um investimento muito grande nisso aí, porque a gente tinha uma previsão aqui, né, de nós ter aí, né, 30 mil visitantes ano, deixando aqui mais ou menos 15 milhões de reais por ano. E isso está começando a acontecer, Luciano. E, né, foi um trabalho iniciado por mim, está tendo continuidade aí pelo nosso secretário de turismo, que é o Tiago, né? E eu acredito que Piuí, né, vai ser e está sendo, né, o portal da Serra da Canastra do Lago de Fura. Isso a gente tem trabalhado bastante nisso aí, que é uma indústria assim, não poluente, uma indústria que dá bastante emprego, né? Portanto, nós estamos aí até com dificuldade, né, de mão de obra, né? Mas, como eu te falei no início, né, Piuí já passou por várias crises, né? Teve a crise aqui do abacaxi, né, que nós tínhamos aí umas lavouras de abacaxi muito boas, nosso abacaxi era famoso, massa amarela, né? Terminou, entrou o café, agora está entrando soja, milho, leite, quer dizer, nós estamos aí numa diversificação muito boa. Então eu acredito que esse tarifaço, né, a gente pode sentir alguma coisa com relação
a Brasil, mas Piauí vai sentir muito pouco disso, né? E espero, né, que essa marolinha, né, vai passar rápido, né, porque o Brasil está sempre crescendo, tanto a produção, né, como a mão de obra, né? Então nós precisamos o quê? Investir, né, com cautela, para a gente não dar um passo maior do que as pernas, né? E também, né, fazer também com que as nossas pessoas, nossos jovens e tal, né, aprendam, né, a lidar com isso, né, tanto no momento, né, de crise como no momento de crise, né? E isso aí a gente os nossos ensinos, né, estão indicando esse caminho aí, né? O caminho do aprendizado, né? E isso aqui, nós temos aqui, né, várias, né, entidades aí que estão promovendo isso com os nossos jovens, né? Com os nossos, ensinando eles o caminho da administração. Web TV Piauí, um canal dedicado a Piauí e piauienses. Tem o apoio cultural de Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piauí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social, sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Piauí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piauiense. Centro Médico Veterinário Ribeiro, o mais tradicional centro de saúde animal do Oeste Mineiro. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Clínica de Olhos Dr. Roberto Oliveira Santos, 26 anos ajudando as pessoas a verem a vida com bons olhos. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região. Eu quero registrar também que eu tive a oportunidade de ter uma conversa durante a produção desse vídeo com o empresário piauiense Fábio Soares de Souza, o Fabinho, presidente da Canex Internacional, uma grande empresa 100% piauiense que hoje opera em 70 países do mundo no setor de açúcar e etanol. E o Fabinho se mostrou bastante tranquilo diante do suposto tarifaço que está chegando aí. E ele não acredita que isso vai trazer grandes dificuldades para Piauí. Por quê? Porque, segundo ele, graças à força da economia piauiense. O Fabinho acredita que Piauí possui hoje uma economia estável, com várias fontes de entrada de divisas, de dinheiro, como café, soja, milho, arroz, leite, queijos, doces, bebidas, calçados, turismo agora, entre outras fontes, que são produtos e serviços que hoje são muito bem aceitos e consumidos em todo o Brasil, o que garante que há uma canalização contínua de recursos para dentro da economia piauiense, do Brasil para a economia piauiense. E, com isso, fortalece a capacidade de superação e o poder de resiliência da nossa comunidade, poder de resistir a esses temporais que estão chegando por aí. Segundo o Fábio, o Brasil gosta de comprar produtos piauienses. E ele finalizou o seu depoimento lembrando que, aliás, diante de qualquer crise que aconteça na vida da gente,
por pior que seja, nós temos sempre duas possibilidades, duas alternativas. Ou nós lutamos e vencemos, ou nós aprendemos mais uma lição para a nossa vida. Bom, muito bem, agora nós vamos conhecer também o ponto de vista de um educador piauiense, um educador importante na vida da cidade, que há 50 anos vem ajudando a formatar, né, a organizar mentes e encaminhar jovens para a vida. Ele é o professor Marcelo Alves Soares, que é fundador e diretor da rede Losango de Ensino. E o Marcelo conta para a gente como é que uma escola moderna, criativa, atualizada, como a rede Losango, que hoje atua inclusive em 17 cidades da região, pode transformar esse momento complexo que o Brasil está vivendo, complexo na economia, complexo na política, e como é que a escola pode ajudar a transformar esse momento em ganho de conhecimento útil, né? Em ganho de novas referências de vida para os seus estudantes. Então vamos lá com o professor Marcelo. Olá pessoal, obrigado Luciano por ter aberto este canal, né, para a gente apresentar a nossa visão de mundo, a nossa proposta educacional, especialmente num momento tão complicado, né, em que o Brasil vive, o mundo vive, em todos os aspectos, né, políticos, econômicos, sociais, familiares. Mas a gente é muito feliz, Luciano, por vivermos no Brasil. Eu vou explicar por quê. Porque o nosso estudante, o nosso jovem, ele é um jovem formado para o mundo. Ele não é um jovem formado para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia. É um jovem que conhece toda a história da humanidade, conhece a história dos nossos antepassados, por exemplo, dos incas, dos astecas, dos maias, dos negros da África, dos asiáticos, todas aquelas comunidades que formaram a nossa nação. Então isso nos dá certa tranquilidade, porque o jovem nosso, o aluno do Losango, ele sabe interpretar e conhecer a realidade que acontece hoje nesse mundo tão complexo. Diferentemente, por exemplo, Luciano, e a você que está me ouvindo, com um estudante da educação básica americano, por exemplo. Ele só entende e recebe da educação americana a história da América do Norte, a geografia da América do Norte, enfim. Ele, por exemplo, né, se você pergunta a um jovem americano qual é a capital do Brasil, muitos dizem que é Buenos Aires, outros já dizem que é Rio de Janeiro, e poucos sabem que é Brasília. E não, e nós, felizmente, entregamos para o nosso aluno tudo daquilo que será importante para ele colocar o seu currículo no mercado de trabalho mundial, não de Piauí e região, para o mundo, né? Então, o nosso estudante, ele sai preparado para o mundo. E esse momento em que a gente vive, Luciano, é um momento em que nos mostra claramente que o mundo não é mais unilateral. O mundo hoje é um mundo gigante, né? Nós vivemos numa aldeia global e, né, só para remontar o passado, né, nós no passado estudávamos francês, hoje estudamos inglês e no futuro, certamente, pelo que a gente vem percebendo, né, nesses blocos econômicos, nós vamos ter que estudar alemão, chinês, né, o mandarim especificamente, porque o nosso jovem, ele precisa também estar preparado para trabalhar e negociar com os países asiáticos, né? O Japão, a Coreia do Sul, a China e etc. e tal. Então, esse momento mostra claramente, primeiro, que estamos certos naquilo que nós entregamos aos nossos estudantes. E também nos mostra que, em relação à língua estrangeira, nós temos que repensar em apenas oferecer, né, nossa querida língua portuguesa e o inglês como língua, a segunda língua
estrangeira, a primeira língua estrangeira e o segundo idioma a ser estudado pelos nossos alunos. A gente tem que repensar talvez de novo no espanhol, no futuro certamente no mandarim, porque o Brasil e o mundo dependem e dependerão muito da negociação e do comércio com a China, né, que é um grande país hoje no mercado mundial, no mercado econômico mundial. Então, é isso. De momentos difíceis nascem outras oportunidades. E quem sabe o mandarim pode ser a segunda língua estrangeira ofertada pela Rede Losango, quem sabe a partir até de 2026 ou 2027. Muito bem, e agora, amarrando essa rodada de ideias e opiniões que você viu aí, nós chegamos à nossa dúvida crucial, não é? Aquela dúvida que o que é que o tarifaço vai provocar em Piuí. E a conclusão final ficou por conta do médico Nelson Soares de Mello, ele que há 34 anos atrás ajudou a tirar Piuí de uma enrascada econômica provocada naquela época com a extinção da antiga Minas Caixa, né? Que fechou a sua agência em Piuí e deixou muita gente aí a ver navios, muita gente perdida com as suas economias pessoais. Mas aí, naquela época, 34 anos atrás, o Nelson arregaçou as mangas, convocou os ruralistas e liderou com muito sucesso o movimento de fundação da Credialto, a cooperativa de crédito que deflagrou, que mudou, que deu uma grande virada na economia piauiense e da qual ele continua sendo, até hoje, o único presidente, com muito merecimento, aliás. E o Nelson nos conta agora como é que ele está vendo essa situação em Piuí, ou seja, a situação de Piuí diante do atual momento econômico internacional. Vamos lá. Luciano, como um cidadão que está acompanhando o desenvolvimento de Piuí há diversas décadas, né, o que eu posso dizer sobre esse tarifaço, né, dos Estados Unidos nos produtos brasileiros, o que isso pode trazer de consequência para a nossa região, aqui o território da canastra, é o seguinte: nós temos como fonte de renda principal o agronegócio, mas além dessa tem o turismo e tem também a renda do funcionalismo público que mora em Piuí, trabalha em Piuí, recebe salário do governo e é dinheiro que entra todos os meses aqui na cidade. Então, comparando, por exemplo, Piuí com outras cidades, igual Passos, por exemplo, a gente observa no último censo do IBGE, né, que mostrou a renda per capita dessas cidades. Eu estava comparando Passos com Piuí. Piuí está hoje com uma renda per capita de R$26 mil por habitante. Desculpa, Passos está com uma renda per capita de R$26 mil por habitante. E Piuí com uma renda per capita de 36 mil. Você vê que a renda per capita de Piuí é muito maior do que a de uma cidade muito desenvolvida e próspera como Passos. Então, nós temos produtos que vêm aí da roça, como queijo, café, soja, milho, e grande parte desses produtos são consumidos internamente no país. Nós não precisamos de exportar queijo, nós não precisamos de exportar leite. Talvez um excesso de soja que a gente produza terá que ser exportado, mas tem outros compradores além dos Estados Unidos. A região já consome muito, nós temos várias fábricas de ração que consomem soja, milho aqui na região. Então, a gente talvez seja autossuficiente no consumo da nossa produção. O que sobra é pouco. Então, esse tarifaço poderá bater a porta do território canastra? Sim, poderá, mas com certeza algumas pedradas na janela vão ocorrer, né? Então, o que eu aconselho as pessoas é ficarem atentas ao valor que está sendo comercializado o dólar. O dólar é o parâmetro mundial de crise.
se o dólar subir, tudo vai subir, a inflação vai subir, o preço da gasolina vai subir, você terá muitas consequências em preço de adubo, tudo isso vai trazer dificuldade para a nossa região. Mas o que aconteceu até agora? Desde que foi lançado esse tarifaço, o dólar tem mantido uma oscilação normal, ele não teve um aumento e nem uma diminuição significativa. Ele está se mantendo numa oscilação desde 1 ou 2 meses atrás, sem alteração de preço. Isso significa que não houve impacto, então, no preço do adubo, no preço da inflação. Isso está se mantendo. Eu vejo que nós vamos sair muito bem dessa situação, mas eu aconselho as pessoas a não se endividarem, a não comprarem coisas que não são necessárias. Se você pode adiar a compra do seu trator para daqui a 1 mês ou 2 meses, esperar isso acalmar um pouco, eu acho que isso é uma coisa assim aconselhável, não necessária, se você precisa do implemento para plantar. Mas eu acho que nós temos que continuar trabalhando, fazendo aquilo que a gente faz muito bem, continuar recebendo os turistas, o dinheiro vai continuar entrando na região, vamos fazer o nosso queijo, vamos vender o nosso leite, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor e a cidade vai continuar prosperando muito acima das outras da região, como tem sido nas últimas décadas. Muito bem, a você que esteve conosco até aqui, eu agradeço demais a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho, né? Espero que você tenha curtido esse nosso vídeo e as lições, as experiências que os nossos convidados trouxeram para nós. Sempre ajuda, né? O olhar de pessoas mais experientes. E lembrando sempre que a Web TV Piuí tem como pauta exclusiva 2 coisas, Piuí e piuienses. Nós somos um canal dedicado a quem é piuiense e a quem não é, mas curte a cidade de Carinho. E você que quer nos dar o seu apoio ao nosso canal, compartilhe aí o nosso link com a sua galera do coração. Grande abraço para você e a gente se vê brevemente no próximo vídeo. Com certeza, um abraço. Web TV Piuí, um canal dedicado a Piuí e piuienses. Tem o apoio cultural de Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piuí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social, sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Piuí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piuiense. Centro Médico Veterinário Ribeiro, o mais tradicional centro de saúde animal do Oeste Mineiro. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Clínica de Olhos Dr. Roberto Oliveira Santos, 26 anos ajudando as pessoas a verem a vida com bons olhos. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região.